Olá a todos, sejam bem-vindos. Aqui é a Alessandra Lemos, eu sou jornalista, faço parte da equipe de marketing da Delinte Pneus. Que bom que você está aqui com a gente. A gente vai ter uma super live agora. Vamos falar a respeito de mitos e verdades sobre pneus. Estamos aguardando aqui o nosso super convidado, o Cleiton Kamagawa, que é gestor de contas da Delinte Pneus. Ele vai participar daqui a pouquinho com a gente. Então vamos visualizar aqui o Cleiton. Aguardar aqui o Cleiton para participar com a gente, mas já vou cumprimentando aí. Salve Goiânia, também o Jefferson. Ah, chegou o Cleiton, que bom. Seja bem-vindo aqui conosco, Cleiton, para essa nossa super live dessa segunda noite. Nós já temos 44 pessoas conosco, 46, alguns comentários. Pode dar um oizinho, diz da onde você está nos assistindo aí todo o Brasil. Mande o nosso oi. Quero apresentar para aqueles que ainda não me conhecem. Me apresentar novamente. Eu sou a Alessandra Lemos, eu sou jornalista e faço parte da equipe de marketing da Delinte Pneus aqui no Brasil. E aqui conosco está o Cleiton Kamogawa, que é gestor de contas da Delinte Pneus. Hoje ele vai tirar muitas dúvidas. Já recebemos algumas que o pessoal nos enviou, temos recebido sempre, e também se você tiver a sua dúvida, manda aqui pra gente. Hoje o tema são mitos e verdades sobre pneus. Tá pronto, Cleiton? Bom, vamos lá, boa noite a todos. É um grande prazer poder falar em nome da Delinte aqui para vocês, né? Eu sou gestor de contas aí do estado de Minas, trabalho já na Delinte há mais de 11 anos, né? E é um grande prazer estar aqui falando para vocês, vamos tentar tirar um pouco das dúvidas aí para todo mundo, né? Eu sei que vai ter várias dúvidas, então assim, às vezes aqui a gente não conseguir responder, depois mande no inbox também, que a gente vai retornar para vocês, né? Isso, excelente. E aí também já vai ficar de dicas aí para a gente fazer vários posts, também para tirar dúvidas no nosso blog e aqui nas nossas redes sociais. Mas vamos começar então aqui, trazendo a primeira pergunta, que é sobre pneus Run Flat. Então, a pergunta é, Cleiton, os pneus Run Flat são mais duros e frágeis? Mito ou verdade? Então, vamos lá. Na verdade, isso é um mito, né? Primeiro eu vou explicar um pouquinho o que é o pneu run flat, para às vezes quem não conhece muito. Então, o pneu run flat são aqueles pneus que têm um reforço estrutural, tem os flancos, ombros e talões mais reforçados, né? Então, eles podem rodar aí até 80 quilômetros numa eventual emergência, né? Até 80 quilômetros por hora. Então, lógico, né? Por ele ter esses reforços assim, ele é um pneu um pouco mais robusto. Ou seja, mas essa robustez ela não interfere na performance do pneu. Então ele não é um pneu frágil, né? Então, ele, em relação à resistência, que é essa ideia do ser mais frágil, é mito. Isso, é mito, é mito. Ele é um pneu, inclusive, mais reforçado, né? É o contrário, né? Isso. Maravilha. Então, vamos falar então outro mito e verdade aqui. A gente ouve falar bastante dos pneus alta performance, usados aí em carros esportivos, também em SUVs, em carros off-road. Mas se for um veículo comum, a pergunta é essa, hein? Uhum. Pneu alta performance melhora o desempenho também em carros comuns? Mito ou verdade? E é verdade. Na verdade, já tem vários testes que comprovaram a melhora, né? É uma melhora muito perceptível, tanto no desempenho do carro, como nos resultados, como frenagem, dirigibilidade, né? Então, nossos pneus, inclusive a Delinte, ela é referência hoje no mercado por ter vários tipos de pneus de alta performance, né? Então, também uma dica aí para todos os tipos de carro, com certeza. Então, Isso. vamos falar uma outra pergunta aqui, que tem a ver um pouco a respeito de instalação, né? Então, vamos falar um pouquinho.
Nem sempre é fácil descobrir se um carro está desalinhado. Vamos falar um pouquinho de alinhamento, né? Nem sempre é fácil descobrir se o carro está desalinhado. É mito ou verdade? Então, isso é um mito. Isso é um mito porque, na realidade, é muito fácil, né? Muito simples de descobrir se ele tá desalinhado, né? Os sintomas de um carro desalinhado, eles são muito fáceis de serem descobertos, né? Pode ser percebido através de um volante torto, na hora o carro puxa para um lado, puxa para o outro, né? Então, quando há aumento também no combustível, no veículo. Então, assim, tem vários fatores que você consegue identificar se o carro está desalinhado ou não. E principalmente também identificando pelo desgaste irregular no pneu. No próprio pneu você já consegue ver através só de estar no carro, né? Uhum. Então vamos recapitular aí. Conta pra gente quais são os sinais, então, que o motorista deve perceber para ver se o carro está desalinhado. O principal eu acho mais fácil, assim, que o pessoal, todo mundo praticamente consegue perceber é quando você está andando numa linha reta, por exemplo, e de repente o carro ele começa a puxar para um lado do carro. Então, nesse momento, você já consegue ver que tem alguma coisa errada, né? Uhum. Maravilha. Agora vamos ver, né? Cadê os motoristas aqui que estão nos assistindo hoje, essa live? O pneu tem que ser bom, né? A gente sabe disso, né? O pneu tem que ser bom, tem que ser delinte. Mas e a forma como o motorista dirige? Será que interfere no desempenho dos pneus? Mito ou verdade? A maneira de dirigir não influencia na vida dos pneus? Isso? Não influencia. O importante é ter pneu bom, não importa se eu dirijo bem ou não, é mito ou verdade? Não, isso é um mito, né? Na verdade, a forma de dirigir influencia diretamente na durabilidade dos pneus, né? Afinal, se o motorista freia, acelera, faz curvas de maneira mais brusca, né? E isso gera mais esforço no pneu, ou seja, isso ele vai submeter a um desgaste maior. Então, isso influencia muito na direção, né? Então, aí, inclusive, tem algumas cidades, por exemplo, que elas têm mais curvas, mais subidas, e isso faz com que desgaste mais também em relação aos pneus, né? Por exemplo, não é, a gente está em Curitiba, Minas Gerais é diferente, então cada lugar é específico essa forma de direção, né? De desgaste dos pneus. Uhum. O tipo do asfalto também, né? Isso. E a gente estava falando agora de alinhamento também, né? O carro bem alinhado também vai favorecer a durabilidade dos pneus. O Marcos Nascimento do DF até falou, o ideal a cada 10 mil quilômetros, está dando a dica aqui o Marcos Nascimento. Obrigada pela participação, Marcos. Dando a dica que o ideal é conferir aí o alinhamento a 10 mil quilômetros. Agora vamos falar aí também de durabilidade, um outro assunto que também o pessoal pergunta muito, sempre aqui nas redes sociais da Delinte, que é a respeito do rodízio de pneus. A pergunta é: o rodízio dos pneus não é necessário? Mito ou verdade? Isso, na verdade, é um mito, né? O rodízio dos pneus, ele é muito necessário e muito recomendado, né? Então, nós temos vários lojistas aí também acompanhando, então leve a ter o seu parceiro aí, o lojista mais próximo. Assim, em média, foi como ele falou mesmo, né? Em torno de 10 mil, porém, no nosso site, se você quiser conferir também lá, o nosso site, ele tem lá, por cada perfil, qual que é a quilometragem ideal para você fazer o rodízio. Então dá uma conferida também no nosso site lá. Mas é muito importante, você deve substituir esses pneus aí dianteiros, né, fazer o rodízio e o seu revendedor mais próximo aí, Delinte, ele vai te ajudar nisso e vai fazer com que dure mais os seus pneus, né? Legal, então essa dica é importante aí do Clayton. O site é www.delinte.com.br. Então, depois de terminar a live, lá tem dicas a respeito de como fazer o rodízio de pneus para quem quiser aprofundar nesse tema, né, Cleiton? Isso aí. Maravilha. O pneu, vamos falar então. Outra pergunta: pneu de uso misto dura menos? Mito ou verdade? Então, muita gente fala que isso é uma verdade. Nós falamos que é mito, por quê? Muita gente fala assim, cada pneu tem uma especificação, tem
uma qualidade diferente, tem uma forma de como é feito diferente, né? Então, falando um pouco da Delint, muita gente fala que é verdade, porém, o nosso pneu AT hoje, que é o de uso misto, os clientes mesmo podem comentar isso, ele dá uma quilometragem muito acima do normal. Por ser uso misto, ele tem suco de borracha um pouco maior que os pneus HT, que são de asfalto. Então, por ter esse suco de borracha maior, ele geralmente dura muito mais. E lógico, né? Isso é a forma da estrutura de como é feito o pneu. Como o pneu Delint ele é muito reforçado, alguns vêm inclusive com 10 lonas, por isso que ele aguenta mesmo e dá uma quilometragem muito acima do normal. Então é mito, né? Isso. Maravilha. Vamos falar um pouquinho, então. A gente já falou de rodízio e agora um pouquinho sobre troca de pneus. E a pergunta é o seguinte: ao trocar dois pneus, deve-se optar pelos dianteiros? Mito ou verdade? É mito, porém é uma questão também polêmica, tá? Muita gente fala que tem que trocar primeiro o dianteiro para depois trocar o traseiro, mas por quê? A nossa resposta é mito. Porque, assim, a questão de colocar os dois novos no eixo traseiro é porque, em eventual aquaplanagem, em chuva, em frenagens bruscas, o que acontece? A parte da frente do carro é um pouco mais pesado e você tem um volante para conduzir e para corrigir na hora. Então a gente orienta vocês a colocarem os pneus novos na traseira primeiro, para esse tipo, os pneus novos, né? Os pneus novos na traseira para o motorista não perder o controle muito facilmente, né? Então, o ideal é começar, então, na hora de trocar, É, trocar os da frente. o ideal mesmo é trocar os quatro de uma vez, né? Por isso que a gente orienta a fazer sempre o rodízio, para ele gastar um uniforme, para você, quando for trocar, rodar igual, né? Então, mas assim, a gente sabe que não é todo mundo que faz isso, então, por ter essa questão, a gente opta por fazer isso e colocar na traseira primeiro, né? Ótimo. Agora vamos falar um pouquinho de step. O pessoal perguntou aqui a respeito da calibragem de step. É importante calibrar sempre o step? Mito ou verdade? Isso é verdade, verdade. Na verdade, o step ele é o socorro na hora que você precisa, né? Então, assim, a gente se orienta também a calibrar pelo menos uma vez por mês, né? Já aproveitando que falou da calibragem do step, também a gente dá a dica aí que vocês calibrem toda semana o carro, porque isso vai gerar uma maior quilometragem, uma maior durabilidade. Então, assim, isso é de extrema importância. Inclusive, também no nosso site lá tem a questão, a tabelinha de calibragem, que é muito importante. Às vezes, quando o carro ele usa uma quilometragem, digamos, menor do que o que a fábrica pede, ela gasta mais rápido, ela pode ter problema com várias coisas. Então, assim, entre também no nosso site lá, tem nossa tabelinha de calibragem e a gente está disponível aí para tirar as dúvidas também, né? Que bom. Quero cumprimentar aqueles que chegaram ao longo da nossa live. Eu sou a Alessandra, eu sou jornalista, faço parte da equipe de marketing da Delint. E a gente está aqui com o Cleiton, que é gestor de contas da Delint, da GP Importes, que é Delint aqui no Brasil. A gente está recebendo aqui algumas perguntas aqui, que tipo de pneu que é ideal para um off-road. Daqui a pouquinho a gente vai responder essas perguntas. Também o pessoal perguntando alguma coisa de assistência e tudo mais. A gente se coloca à disposição também. Alguns assuntos que a gente não conseguir responder aqui, manda no direct para a gente vai responder depois, com a ajuda do nosso saque, as coisas que a gente não conseguir, né, Cleiton, aqui. Isso aí, isso aí. Pode contar com a gente também. Agora vamos falar, então, é verdade que existem diferentes tipos de pneus? Mito ou verdade? Sim, não, isso é verdade, né? Existem, na verdade, pneus para diversos tipos de finalidade, né? Pneus de carga, pneus também da linha de passeio, que são utilizados em carros comuns, né? Esses pneus de passeio ainda, que a gente trabalha também, elas são classificados de algumas formas, né? Que são os pneus HT, que é 100% asfalto, né? Os pneus AT, que a gente comentou um pouquinho ali, que é de uso misto, né? E temos também os pneus AT, que são 100% terra, que daí são para as caminhonetes maiores, exemplo Dodge Ram, F-150, essas caminhonetes maiores, né? E também os pneus UHP,
que é a nossa especialidade hoje, né? Então a gente oferece performance para carros premium, né? Que necessitam um pouco mais de tecnologia empregada para esse tipo de carro. E também existe o tipo de pneu run flat, que a gente comentou no início também. Um pneu run flat aí nós temos também disponível na Delint. Só aí já emprega a qualidade da nossa fábrica, do nosso produto, que não é todo mundo que consegue fazer essa tecnologia nos pneus run flat, né? Legal. Explica um pouquinho para a gente também sobre os pneus eco, né? Que são o pneu verde. Fala um E pouquinho. isso. O pneu Delint, na verdade, o pneu Eco é o modelo DH2, né? Esse tipo de pneu aí é um pneu, digamos assim, eu tenho ele a linha mais de combate e tenho a linha dele também mais de alta performance. Tanto que eu tenho esse pneu do DH2, que é o Eco, no aro 20, né? Então, assim, índice Y de velocidade, depois quem não souber também, tem lá a tabelinha. Índice Y é 300 km por hora que o pneu pode andar. Então, assim, por mais que ele seja um pneu eco, que o pessoal fala assim, é um pneu de extrema qualidade. Toda a nossa linha, na verdade, de Lint é um pneu de extrema qualidade, né? Agora vamos fazer uma pergunta, né? Você está falando de pneu de alta performance, pneu de qualidade, mas a próxima pergunta é: pneu não tem prazo de validade? Mito ou verdade? Na verdade, é um mito, né? Os pneus, eles têm prazo de validade, sim. Ele é contado a partir do ano da data de fabricação do pneu. Então, no pneu, ele tem lá uma siglazinha que chama DOT, né? Aí lá consta a semana que o pneu foi fabricado e o ano. Então, a partir dessa semana e desse ano, ele pode rodar ainda 5 anos. Alguns, às vezes, confundem isso com a questão de, é a partir do momento que eu comprei o pneu, né? Mas é a partir do momento da fabricação. Então ele tem esses 5 anos aí de garantia a partir dessa data contra defeitos de fabricação, né? Ótimo. Então, é importante também na hora de comprar observar essa data de validade para ter essa garantia. Na verdade, a etiqueta de maneira geral de pneu é bem importante, né? Observar Isso, tudo, isso. etiqueta, todas as especificações, né, Cleiton? Isso indica. É sempre bom dar uma olhada em relação a índice de velocidade, índice de peso, índice de tração. Muita gente às vezes não sabe. Então são diferenciais do pneu. Inclusive nós temos um pneu que chama DS7 Sport, que é um lançamento que a gente trouxe para o Brasil, que esse pneu ele é índice de tração AA. Então assim, é o mais alto nível de tração que tem no pneu, entendeu? Então, só aí, como te falei, como a gente vinha falando de tecnologia, né, dos pneus, é muito raro você encontrar alguns pneus com esses índices, assim, sabe? Índice Y, que é até 300 por hora, tração A. Então, esse é um diferencial também que a gente trouxe para o Brasil aí, né? Maravilha. Então, vamos falar a respeito. O pessoal mandou também uma pergunta aqui interessante. O pelo do pneu não tem função? Aquele pelinho que tem no pneu, acho que todo mundo já viu. O pessoal perguntou: é verdade que aquele pelinho ele não serve para nada? Ele não tem função? Mito ou verdade? Não, é verdade, é verdade. Na verdade, aquele pelinho, cabelinho, né? Ele nada mais é que uma rebarbinha, uma sobra de material no processo, na etapa de vulcanização. Então, é um excesso de borracha que acaba ficando ali, né? Mas hoje os fabricantes eles já até se preocupam em retirar esse tipo de coisa. Então, se você dá uma olhada, a maioria dos pneus já estão vindo sem ou com o mínimo possível disso aí, né? Então não é através do pelinho que a gente verifica se o pneu ele está muito gasto ou não, né? O pelinho em si Não, não não, é não. É, avaliação. isso aí. Aham. Eu estou notando aqui algumas perguntas. Você está também vendo aí, Cleiton, que o pessoal Tô está dando uma mandando? olhada aqui. Aham. Tá no... Maravilha. Eu tenho aqui uma última pergunta, depois a gente vai para as perguntas que o pessoal está mandando aqui no chat. A gente tem algumas Uhum. questões que consegue responder por aqui ainda hoje, e outros, como a gente prometeu, a gente vai mandar depois a resposta pessoal para aquele que mandou a pergunta. Mas vamos lá, mais uma. É, é recomendado, olha a pergunta, é recomendado usar todos os pneus da mesma marca? Mito ou verdade? Então, é verdade, né? Para que o veículo ele se mantenha com uma boa dirigibilidade, com um alinhamento adequado, né?
sempre opte por trocar até os 5 pneus, né? Lógico que geralmente o pessoal procura aí trocar somente os 4, porque geralmente o step, se não for usado ainda, tá bom, né? Mas a gente recomenda que troque pelo menos os quatro pneus aí, de preferência o Delinte, né? Mas isso é de extrema importância aí para essa dirigibilidade, qualidade e toda da mesma marca, né? Ok. Então fica a dica aí, né? Para garantir esse bom alinhamento, né? Dirigibilidade, então, todos os pneus da mesma marca, é verdade. Vamos à pergunta do pessoal aqui no chat. Então, Cleiton, eu anotei uma para começar, depois eu passo a bola para você responder aí, tá bom? Eu Tá queria bom, aham. pergunta que o Machado Anestesia mandou perguntando qual é o pneu da Delinte mais indicado para quem roda off-road. Off-road. Então, nós temos dois tipos hoje que funcionam muito bem, né? Um é o AT, que a gente comentou, que é o DX10, também está lá no nosso site. Então, ele pode tanto rodar somente na terra ou terra e asfalto, porque muita gente hoje, principalmente na região que eu atendo lá, que é Minas Gerais, o pessoal anda muito na cidade, anda muito fora de estrada também, então esse pneu é ideal. E além disso, ele dá uma quilometragem muito boa mesmo. Então, assim, fica uma indicação aí desse pneu. Porém, se ele quiser um pneu que rode 100% terra, off-road 100%, a gente tem o modelo DX9, que ele é o modelo MT, né? Que o pessoal chama de Mood, que é o que eu comentei lá também, que é o pneu que o pessoal roda aí, coloca nas caminhonetes maiores, F-150, Dodge Ram, então é isso aí. O pneu indicado para esse tipo off-road seria o DX9, né, que é o MT mesmo, ou o AT para quem roda um pouquinho na estrada, um pouquinho em terra, e é isso aí. Bacana. É bem característica de muitas regiões do Brasil. Você citou Minas Gerais, né, Cleiton? Isso. Mas é uma característica de muitas cidades, né, em que a pessoa vai para a cidade, mas depois vai para a chácara, vai para a fazenda, muitas É, vezes produtos rurais. Então, é uma característica de muitas regiões, inclusive que a gente tem revendas da Delinte. Então, com certeza, essa é uma possibilidade interessante. isso aí. Teve uma Eu pergunta passo a também aqui. Pode falar? pergunta aí também, Cleiton. Pode Oi? falar. Você anotou pergunta aí do pessoal também? Tem uma do Gustavo aqui, ó, da Novo Mundo da Borracha, lá de Brasília, né? Ele queria saber por que os pneus direcionais, eles cama facilmente, né? Então, assim, Gustavo, na verdade, obrigado pela pergunta, né? Obrigado a todo mundo que tá acompanhando aí também. É, E assim, geralmente eles camam mais por algum cansaço de amortecedor, um desgaste conjunto mecânico. Então, assim, na grande maioria das vezes é isso, né? Um pneu assim, ele não tem como, às vezes, escamar sozinho. Então, existe ainda outras situações, muito comum, muito, principalmente em picapes, né? Pois o curso do amortecedor ele é muito longo. Então, isso aí facilmente o pneu trabalha meio que quicando, assim, sabe? Aí isso ocorre ainda mais quando o conjunto original da picape é trocado. Então, com dimensões diferentes ou dos pneus ainda maiores, né? E uma quantidade ainda muito pequena acontece especificamente em carros de grande potência de tração, né? Que são pneus mais macios em carros de grande potência, tendem a escamar um pouco, né? Isso pode ser diminuído, lógico, com a pressão correta e também o rodízio dos pneus frequente, né? Com frequência, né? Maravilha. Aqui o Machado ele complementou a pergunta que a gente falou sobre o off-road, sobre o DX9 garante aderência no uso eventual do asfalto? Então, assim, como o nome já diz, ele é 100% para terra, tá? Muita gente anda na cidade, ele não é o indicado. O indicado daí, se você quer usar ele no asfalto e na terra, seria daí o DX10, né? Que daí ele é misto, ele é 50-50. Porém, muita gente usa, porque assim, lógico, né? A tecnologia empregada dele é para esse tipo de coisa, é para andar na terra, esse tipo de coisa, mas a questão é que dá para usar, dá. Ele não vai ter problema, mas o indicado é para rodar na terra mesmo, né? Tá, eu anotei também a pergunta do G Silva, BR, que a gente falou aqui um pouco sobre data de validade, que é verdade, pneu tem data de validade,
Mas ele perguntou então que problemas que pode ter com um pneu fora da validade. Então, na realidade, assim, o que a gente tem que tomar cuidado, o que a gente orienta muito é que às vezes esses pneus fora de validade, não é que ele vai dar um problema, tá? O pneu, assim, ele tem essa especificação, ele fez os testes a partir desses anos, esses 5 anos de garantia que a Delint dá também, né? E assim, ele pode ocorrer alguns problemas do processo de fabricação do fornecedor mesmo. Então, assim, pode ser que dê algum problema futuro. Por isso que o indicado é sempre colocar o pneu dentro desse prazo de validade aí, né? Dentro desses 5 anos aí. Lembrando também, um assunto que eu lembrei agora, a questão do TWI. O TWI que não está na pergunta, mas muita gente tem dúvida também. O TWI é o limite que você tem para poder andar regulamentado por lei aqui no Brasil também. Todo carro tem, depois eu vou até mandar, tem no nosso site também, o limite do TWI é 1,6 milímetros. Então, ali, a banda de rodagem, ele pode andar no limite desse TWI, que é 1,6 milímetros. Após isso, você não pode andar também com segurança no teu carro, né? Uhum. Maravilha. Alguém comentou também sobre a nota fiscal, se essa validade vai na nota fiscal também, ou tem que ser verificado aí na impressão do pneu? Como é que verifica? Não, na verdade ela vai no pneu mesmo, né? A validade ela vai na questão do pneu ali mesmo, né? Ela vem marcado já de fora, então todos vêm marcado de fora e ele já tem ali no pneu mesmo, ele não vem na nota, né? Uhum. Maravilha. E aí a última pergunta, né? O pessoal perguntou aqui de pneu off-road, também a pergunta é para quem tem carro esportivo, né? Pessoa que gosta de rodar, aí tá sofrendo na quarentena porque não rodar com o carro. Mas qual é o pneu ideal, então, para carro esportivo, para quem busca aí alta performance, principalmente carros importados? Sim, sim. Vamos lá. Na verdade, assim, a Delint ela tem uma grade muito grande de pneus de alta performance. Então, todos que colocaram no carro aí, a gente tem o modelo DS8, que é muito bom, muito alta performance. Tem o modelo que a gente mandou fazer também exclusivo para o Brasil, que é o modelo DS7, que eu comentei aí agora, que é índice de tração Y, tração AA, entendeu? Então, assim, é um pneu extremamente top de linha. É para esse tipo de carro mesmo. Então, assim, se você tiver dúvida, mande para nós. Os lojistas que tiverem dúvida também procure o seu vendedor da região, que a gente consegue orientar da melhor forma e passar a medida que você vai usar no carro aí para ter uma melhor dirigibilidade e uma melhor performance para você rodar aí no Brasil, né? Maravilha. E deixando também aqui a dica para o pessoal, o Cleiton já falou ontem, né? Agora há pouco, né? Falou agora há pouco a respeito do site da Delint, também tem todos os modelos, tem todas as informações para aqueles que estão conhecendo mais os pneus. A gente sabe que muita gente está assistindo já conhece, já testou, já teve experiências, né? E bastante positivas, né? O índice de satisfação realmente é muito grande. Mas eu vi que o pessoal está perguntando um pouquinho a respeito de montagem, aí a influência da instalação também na performance. Você poderia falar um pouquinho, Cleiton, para a Sim, gente sobre claro. E isso é de extrema importância. Não, isso é de extrema importância, tá? Então, assim, a gente recomenda que vocês levem aí nos nossos revendedores credenciados. Se tiver alguma dúvida, mande para nós que a gente orienta e indica também os nossos clientes para vocês, porque tem muita gente aí que monta pneu errado, calibre errado. Então, isso ele vai influenciar direto na sua segurança, né? Então, é preferível que você procure uma revenda credenciada nossa para que a gente possa fazer essa indicação para vocês aí e fazer você ter uma melhor experiência com o Delint, né? É isso que a gente preza muito aí. Temos vários revendedores aí na live também, que a gente consegue indicar para vocês. Então, peço que vocês procurem eles, que isso é de extrema importância. Bacana. A gente, o pessoal está dando sugestões de do restante da equipe, né? A Delint tem uma equipe muito forte aí de gestores, então vamos marcar sim, gente, outras lives, né? Também com outros vendedores, com outros gestores de conta, né? Agradecemos todos aí pelo carinho. Vou deixar o microfone aqui aberto antes da gente encerrar. Cleiton, qual a sua mensagem aí a respeito de mitos e pneus? Qual que é a importância, na sua opinião, das pessoas terem cada vez, principalmente falando do consumidor final, qual a importância de ter cada vez mais informação
para fazer a melhor escolha quando o assunto é pneu. Sem dúvida, Alessandra, isso aí é muito importante, né? Eu acho que é uma questão assim que muita gente tem dúvida, tanto que a gente fez uma enquete esses dias aí em relação aos pneus, né? Procurando, né, saber e veio muita dúvida porque assim o pessoal não sabe mesmo. Na internet hoje tem muita coisa que às vezes um fala que é verdade, outro fala que é mentira. Então assim, tiver alguma dúvida, mande para nós, a gente tem o maior prazer em responder vocês. O nosso saque está ali na Delint mesmo, na Delint BR ali. Então tem um número direto, não pode mandar à vontade aí, até as dúvidas que às vezes acharem que é meio pô, tô com vergonha de mandar. Não, pode mandar que a gente tem o maior prazer em responder a todos, né? Quero agradecer a todos que acompanharam também a live. É um experimento novo que a Delint agora começou a fazer também. Provavelmente a gente vai fazer mais vezes. Agradecer os clientes, nossos parceiros, os colegas de trabalho aí. Um abraço a todos. E estamos à disposição de vocês aí para o futuro, né? Então, usem Delint aí que vocês não vão se arrepender. Legal. E o Cleiton participou de uma reportagem que, inclusive, foi divulgada em muitos veículos de comunicação do Brasil sobre o índice de tração de pneus. Então, você também pode acessar o blog da Delint e tem informações sobre índice de tração de pneus, inclusive com uma entrevista feita com o Cleiton, né, Cleiton? E que foi notícia aí nos principais veículos online do Brasil, Portal Terra, Portal do Carro Novo, muitos veículos, mais de 40 sites e blogs do Brasil. Então, também vamos deixar isso como dica nesta noite e vamos nos despedindo aqueles que mandaram perguntas ou situações que não foram respondidas aqui na live. Pode ter certeza que a gente não vai esquecer de vocês. A gente vai ver cada uma dessas questões e junto com o nosso saque, junto com a nossa equipe, a gente te mandar uma resposta. Mas agradecemos a todos que participaram conosco e continue ligadinho nas redes sociais da Delint, porque vem muita novidade por aí. Obrigada, Cleiton, também por estar com a gente. Obrigado a você, Alessandra, aí. E obrigado a todos mais uma vez pelo seus tempo aí, né? Maravilha. Uma boa noite a todos, uma semana excelente e até a próxima. Tchau.